Declaro aberta a sexta reunião ordinária da sexta legislatura da Câmara Mirim de Itaiópolis, neste dia 24 de setembro de 2025. Cumprimento os senhores vereadores mirins, colegas desta casa, os alunos e professores da Escola Municipal Rio da Estiva e os assistentes e os internautas que nos acompanham. Convido a primeira secretária, a vereadora Mirim Maria Emanuele, para proceder à verificação das presenças em plenário. Alice Neres Nogueira, David Chaves Kielczewski, Eduardo Proust, Emily Vitória Martins, Eric Anderson Dobkowski, Juliana Mickley, Maria Manoeli, Renan Victor Kael, Victor Henrique Prestowski. Solicito ao segundo secretário, vereador Mirim Victor Henrique Prestowski, que realize a leitura de um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente. Direito à convivência familiar e comunitária. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família, e excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8069/1990. Solicito à primeira secretária, vereadora Mirim Maria Emanuele, que proceda à leitura do ofício de convocação do primeiro suplente da Escola Municipal Renascer, Michel Alan Ramos, que assumirá a cadeira da ex-vereadora Mirim Sara Ferreira. Informou que a ex-vereadora Mirim apresentou pedido de desistência do projeto Vereador Mirim por motivos particulares, tendo assinado um respectivo termo de desistência. Itaiópolis, 3 de setembro de 2025. Ao ilustríssimo aluno Michel Alan Ramos, primeiro suplente de vereador mirim da Escola Municipal Renascer. Assunto: convocação. Suplente. Em razão do pedido de desistência apresentado pela vereadora Mirim Sara Ferreira, da Escola Municipal Renascer, fica convocado a tomar posse do exercício de vereança legislatura de 2025, o aluno Michel Alan Ramos, a contar a partir de 24 de setembro de 2025, na sessão ordinária, com início às 9 horas e 30 minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Itaiópolis. Atenciosamente, Anderson Kunick, diretor-geral da Câmara Municipal de Vereadores de Itaiópolis, Santa Catarina. Convido o aluno Michel Alan Ramos a se dirigir-se na tribuna para sua posse. Conforme normas regimentais, passaremos ao compromisso de posse do suplente vereador mirim Michel Alan Ramos, da Escola Municipal Renascer, onde o convido em tribuna, com a mão direita estendida, proferir o compromisso de posse. Prometo respeitar o regimento interno dos vereadores mirim da Câmara Municipal de Itaiópolis, desempenhando responsavelmente o mandato a mim, conferindo e assim contribuindo para a formação da minha cidadania e agradecimento deste município. Solicito nesse momento para que o vereador mirim empossado se dirija-se à mesa principal para assinar o termo de compromisso. Declaro empossado o vereador mirim Michel Alan Ramos. Solicito à primeira secretária realizar a leitura do termo de compromisso. Termo de compromisso. Prometo respeitar o regimento interno dos vereadores mirins da Câmara Municipal de Itaiópolis, desempenhando responsavelmente o mandato a mim conferido e assim contribuindo para a formação da minha cidadania e engrandecimento deste município. Michel Alan Ramos, Escola Municipal Renascer, Itaiópolis, 24 de setembro de 2025. Dando continuidade aos trabalhos, solicito à primeira secretária, vereadora Mirim Maria Emanuele, que faça a leitura da ata da quinta sessão ordinária da Câmara Mirim, realizada no dia 27 de agosto de 2025.
Ata da 5ª Sessão Ordinária dos Vereadores Mirins da 6ª Legislatura da Câmara Municipal Mirim, realizada no dia 27 de agosto do ano de 2025. Sob a presidência da vereadora Mirim, Emily Vitória Martins, sendo secretariado pelo vereador Victor Henrique Brestowski, a hora regimental foi registrada a presença dos seguintes vereadores mirins: Alice Neres Nogueira, Eduardo Prusti, Emily Vitória Martins, Eric Anderson Dobkowski, Juliana Mickley, Maria Emanuele Avreliuk Schwengel, Renan Victor Kael, Sara Ferreira, Victor Henrique Brestowski. Após verificada a existência do quórum regimental, a presidente iniciou os trabalhos da reunião e solicitou à segunda secretária, vereadora Juliana Mickley, para efetuar a leitura de um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente. Seguindo a pauta do dia, a presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Mirim Victor Henrique Brestowski, para efetuar a leitura da quarta sessão ordinária dos vereadores mirins, realizada no dia 25 de junho do fluente ano. Após a leitura, a ata foi colocada em discussão e aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, foi realizada a leitura dos expedientes recebidos e expedidos pela secretária da Casa. Ofício expedido número 4 de 2025, apresentado pela vereadora Mirim Alice Neres Nogueira. Ofício 138 de 2025, apresentado pela vereadora Mirim Juliana Mickley. E-mail recebido em resposta ao ofício número 138 de 2025, atenciosamente André Luiz Torres. Indicação número 32 de 2025, propositura apresentada pela vereadora Mirim Juliana Mickley. Indicação número 33 de 2025, apresentada pelo vereador Mirim Victor Henrique Brestowski. Indicação número 34 de 2025, propositura apresentada pelo vereador Mirim Renan Victor Kael. Indicação número 35 de 2025, propositura apresentada pela vereadora Mirim Emily Vitória Martins. Passando ao grande expediente reservado à palavra livre, onde foi concedida primeiramente a palavra ao diretor da Escola Educação Básica Antônio Blaskowski, senhor Luciano Pânquio, que fez uma explanação sobre o projeto realizado pela escola com o nome Reciclando Momentos. O diretor da Escola de Educação Básica Antônio Blaskowski, senhor Luciano Pânquio, apresentou o projeto Reciclando Momentos, desenvolvido há 3 anos com os alunos do 1º ao 5º ano e suas famílias. O projeto consiste na coleta de materiais recicláveis trazidos pelos alunos, que são registrados individualmente e posteriormente vendidos para a Associação de Catadores. A arrecadação é destinada a custear viagens de estudo. Nos 2 primeiros anos, o destino escolhido foi Curitiba, com visitas ao Jardim Botânico, Zoológico, Aeroporto, Shopping e ao Parque Mike Wood, sendo este o único passeio com ingresso pago. Foram arrecadados em média de 8 a 9 caminhões de recicláveis por ano, garantindo o transporte e alimentação dos estudantes. Para o ano de 2025, já estão contratados 2 ônibus para o transporte de 126 pessoas, com viagem programada para o dia 4 de novembro. O diretor destacou que o objetivo do projeto vai além das viagens, pois busca conscientizar os alunos e a comunidade sobre a importância da reciclagem, mostrando o valor do que muitos consideram lixo e incentivando a preservação ambiental. Passando à ordem do dia, a vereadora Mirim Juliana Mickley apresentou a indicação solicitando a construção de uma quadra de areia no distrito de Itaió, com o objetivo de oferecer um espaço adequado para os encontros da comunidade e a prática de atividades físicas ao ar livre, como vôlei, futevôlei e futebol. Destacou que a iniciativa contribuirá para a promoção de hábitos saudáveis e a convivência comunitária, a valorização do lazer, a integração social, o bem-estar físico e mental da população em ambiente seguro e acessível. Na sequência, o vereador Mirim Eduardo Prusti cumprimentou os alunos, professores e o diretor presente, destacando o projeto Meliponário, desenvolvido na Escola de Educação Básica Virgílio Várzea, que trata com abelhas sem ferrão. Relatou que conheceu melhor a iniciativa neste ano após colegas da turma se envolverem e ressaltou o encantamento com o projeto e que desperta em quem aprende sobre a importância das abelhas. Explicou que estes insetos, tanto com ferrão quanto sem ferrão, são considerados os animais mais importantes do mundo, pois são responsáveis pela polinização da maior parte dos alimentos, sendo indispensáveis para a vida no planeta.
informou que o projeto, assumido também por vereadores mirins, foi dividido em 3 etapas. A primeira constitui no diálogo com alunos e professores para definir locais de instalação das caixas em andamento, conversa com proprietários dos espaços escolhidos e a última será a instalação das caixas. Observou que, apesar do curto período do mandato, pretende dar continuidade ao projeto mesmo após o seu encerramento. Eduardo destacou que ainda o projeto já foi apresentado em diferentes espaços de relevância, como a feira itinerante do município de Mafra, em sessão da Câmara Mirim na Câmara de Vereadores. Mencionou também as espécies de abelhas sem ferrão estudadas na escola, como a jataí, a mirim e a mandaçaia. Ressaltou que a produção de mel não tem fins lucrativos, mas sim educativos, servindo para a conscientização da comunidade escolar sobre a importância da preservação ambiental. Inscrito para a oratória, o vereador mirim Renan Victor iniciou sua fala cumprimentando os presentes e propôs ao seu padrinho Edson Alcione da Silva possibilidade de indicar ao chefe do Poder Executivo a substituição dos telhados, toldos e calhas da Escola Municipal Rio de Chiva. Os atuais encontraram danificados, desgastados e apresentando furos, comprometendo a proteção dos alunos. Finalizou agradecendo a atenção de todos. O vereador mirim Victor Henrique Prestowski cumprimentou a todos e apresentou a indicação com o apoio de sua madrinha, vereadora Josete Tavares, sugerindo ao chefe do Poder Executivo Municipal que o caminhão de coleta de lixo passe a atender a localidade de Moema a cada 15 dias, em substituição à frequência mensal. Explicou que a coleta de resíduos sólidos ocorre apenas uma vez por mês, o que tem causado acúmulo excessivo de lixo, trazendo desconforto à população, riscos à saúde pública e prejuízos ao meio ambiente. Solicitou, portanto, a atenção do Poder Executivo para que essa indicação seja atendida com prioridade, considerando sua relevância para a comunidade. Na sequência, a vereadora mirim Maria Emanuele cumprimentou os presentes e relatou sobre a visita realizada à sessão itinerante da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no município de Mafra, acompanhada pelos vereadores mirins, funcionários da casa, Anderson, Daniela e Mateus, bem como pela vereadora Fátima. Destacou que a experiência proporcionou muito aprendizado, pois puderam observar de perto a rotina dos deputados estaduais, incluindo a defesa e a aprovação dos projetos, comprometendo na prática o funcionamento do dia a dia parlamentar. Mencionou o contato com deputados Fernando Krelling, Ana Compagnolo, Sargento Lima, Maurício Sturlac, Antídio Lunelli e Nilson Berlanda. Registrou ainda a presença do prefeito municipal Ivan Reck. Finalizou agradecendo a todos que possibilitaram e acompanharam a visita, ressaltando a importância dessa oportunidade de aprendizado e vivência política para os vereadores mirins. A fim de utilizar a palavra, a presidente passou os trabalhos para a vice-presidente Maria Emanuele. A vereadora mirim Emily Vitória Martins cumprimentou os presentes e apresentou a indicação número 35 de 2025, solicitando a troca de uma das janelas da Escola Municipal Bom Jesus. Justificou o pedido com base em manifestações dos alunos que relataram dificuldade em razão do frio, especialmente nesta época do ano, e pediram providências para melhorar as condições da escola. Na oportunidade, a vereadora também reforçou uma indicação anterior referente à instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas de aula, destacando que ainda não foram tomadas as medidas sobre o assunto. Solicitou, portanto, o apoio de sua madrinha, vereadora Fátima Regina Sonaglio Vielewski, para viabilizar a execução dessas melhorias, retornando aos trabalhos esgotados, os que motivaram a realização da presente sessão ordinária. A presidente encerrou a reunião, agradeceu a presença de todos e convocou os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 9h30. Emily Vitória Martins, presidente, Victor Henrique Prestowski, primeiro secretário. Coloco em discussão a ata da 5ª sessão ordinária. Declaro aprovada a ata da 5ª sessão ordinária da Câmara Mirim. Solicito à primeira secretária que efetue a leitura dos expedientes recebidos e expedidos. Ofício número 176 de 2025, Itaiópolis, 2 de setembro de 2025, ao excelentíssimo senhor Dr. Girmão Nicolau Lang, juiz de direito da comarca de Itaiópolis. Ao excelentíssimo senhor Dr. Pedro Roberto de Comain,
promotor da Justiça da Comarca de Itaiópolis, Santa Catarina. Assunto: solicitação de visita dos vereadores mirins da legislatura de 2025. Atenciosamente, Fátima Regina Sonaglio Wielewski, presidente da Câmara de Vereadores de Itaiópolis, Santa Catarina. Ofício número 175 de 2025. Itaiópolis, 2 de setembro de 2025. A Vossa Excelência, o Senhor Prefeito Municipal Ivo Reck, Prefeitura Municipal Itaiópolis, Santa Catarina. A Excelentíssima Senhora Vice-Prefeita Municipal Carolina Gaio, Itaiópolis, Santa Catarina. Assunto: solicitação de visita oficial dos vereadores mirins ao gabinete do Executivo. Atenciosamente, Fátima Regina Sonaglio Wielewski, presidente da Câmara de Vereadores de Itaiópolis, Santa Catarina. Ofício número 485 de 2025, Itaiópolis, 16 de setembro de 2025. Excelentíssima Senhora Fátima Regina Sonaglio Wielewski, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: resposta ao ofício número 175 de 2025, visita institucional dos vereadores mirins. Acusamos o recebimento do ofício número 175 de 2025, por meio do qual esta estratégia da Câmara Municipal solicita visita institucional dos vereadores mirins da legislatura de 2025 ao gabinete do Executivo Municipal. Informamos que a visita foi devidamente agendada para o dia 8 de outubro de 2025, às 15 horas, oportunidade em que estaremos honrados em receber os jovens parlamentares, proporcionando um momento de diálogo e aproximação com o Poder Executivo. Atenciosamente, Ivo Reck, Prefeito Municipal. Indicação número 36 de 2025. A vereadora mirim Maria Manoela Avrelio Schwingel propõe ao seu padrinho, vereador Januário Donizete Carneiro, a possibilidade de indicar ao chefe do Poder Executivo a necessidade de providenciar a revisão, substituição da fiação elétrica da Escola Municipal Centro Educativo Itaiópolis. Itaiópolis, 26 de setembro de 2025, atenciosamente, Maria Manoela. Indicação número 37 de 2025. A vereadora mirim Alice Neres Nogueira propõe ao seu padrinho vereador Emerson Gabriel Wojtkowski a possibilidade de indicar ao chefe do Poder Executivo a necessidade de revitalização e reconstrução do parquinho situado no bairro Lucena, na rua Pedro Ivo Campos. Itaiópolis, 23 de setembro de 2025, atenciosamente, Alice Neres Nogueira, vereadora mirim. Indicação número 38 de 2025. O vereador mirim Renan Victor Cael propõe ao seu padrinho vereador Edson Alcione da Silva a possibilidade de indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de uma quadra esportiva e de um parquinho infantil na comunidade Rio de Estiva. Itaiópolis, 23 de setembro de 2025, atenciosamente Renan Victor Cael, vereador mirim. Agradeço a leitura realizada pela primeira secretária. Passando ao grande expediente, convido primeiramente a doutora Ana Elisa Paes para realizar uma palestra sobre o tema Cigarro Eletrônico nas Escolas, trazendo reflexões sobre o risco e a saúde, os desafios enfrentados pela comunidade escolar. Bom dia. Eu cumprimento o presidente, Eduardo Prussi, e em seu nome cumprimento todos os presentes. Quero agradecer a professora Fátima, minha professora querida de matemática. Gente, ela foi minha professora no ensino fundamental. Era muito difícil me ensinar matemática, então é sinal que ela é muito boa, sabe? Então eu quero agradecer muito pelo convite, quero agradecer pela confiança dela, para que eu possa falar sobre esse assunto com vocês. E abrir um parênteses já no início da minha conversa, vai ser mais uma conversa com vocês, porque vai ser bem objetivo, mas eu quero abrir esse parênteses para falar também sobre esse projeto, né, professora? Esse projeto da Câmara Mirim, porque eu fui em Mafra também falar para o pessoal da Câmara Mirim, né, e cada vez que eu sento ali e começo a escutar essa organização de vocês falando, e começo a ver realmente os detalhes, né, como tudo é muito bem cuidado, tem o nome de cada um de vocês na placa, vocês dividem muito bem as funções. Eu percebo que é um trabalho muito sério que vem sendo desenvolvido pelo Legislativo. E eu acho isso tão importante,
porque na minha época de escola, quando eu estava na fase de vocês, na escola, eu não tinha a mínima... Isso faz quantos anos, né, professora? Meu Deus, faz mais de 20 já? Eu sou ruim de matemática, prof, desculpa. Mas eu não tinha a mínima noção de como funcionava especificamente uma Câmara de Vereadores, né? A gente ouvia falar do prefeito, né? O prefeito, o prefeito. E eu também tive bastante contato com o Judiciário, com o Ministério Público, porque eu venho de uma família que é ligada a isso, né? Mas eu não tinha a mínima noção de como funcionava uma Câmara, e hoje eu vejo que vocês vêm sendo formados desde muito cedo, com muita seriedade para que vocês consigam ocupar esses espaços, e talvez, não querendo dizer que o Legislativo seja mais importante que o Executivo, ou mais importante que o Judiciário, não, cada um tem a sua importância dentro de um sistema constitucional como nós vivemos. Mas talvez seja o poder que traga maior base para a sociedade, porque é um espaço público de discussão muito sério e relevante para que a gente consiga levar os nossos pedidos, os nossos anseios, as nossas melhorias para o Executivo, principalmente, né? Então, o espaço público de discussão é aqui na Câmara. E eu fui aprender isso quando eu estava na faculdade já. E eu vejo que hoje em dia, por exemplo, eu tenho um filho que está no ensino fundamental ainda, bem mais novinho que vocês, e ele já no material didático, ele aprende com profundidade. Não é assim aprender que o Legislativo legisla, que não é só isso, o Legislativo não é só fazer lei, né? Então, ele aprende com profundidade quais são as funções de cada um desses poderes, né? É difícil para ele, porque isso é bem abstrato, mas quando vocês são colocados aqui, vocês pegam o abstrato e trazem para o concreto, né? E quando fica concreto, vocês podem executar isso no dia a dia, fica muito mais fácil de compreender do que só lendo na apostila, né? Na minha época, nem na apostila tinha, gente. Então, eu acho isso muito importante, porque é aqui que a gente está começando a formar as pessoas que futuramente vão representar o nosso município e vão representar justamente as melhorias para o nosso município. Acho muito legal, muito interessante, e eu quero, então, parabenizar ao Legislativo aqui de Itaiópolis e a professora Fátima por ter esse carinho, então, com esse projeto e encaminhar vocês nisso, tá bom? E parabéns para vocês, que estão aqui tão sérios, levando isso tão a sério, tá bom? Mas, enfim, né, eu vou falar hoje para vocês rapidinho sobre o cigarro eletrônico. A minha abordagem em relação ao cigarro eletrônico, ela, obviamente, ela tem um viés relacionado à saúde, mas é muito mais relacionado à área jurídica, porque vocês sabem, eu sou advogada, e a minha área de atuação não é na área do direito penal, mas eu fui professora de direito penal há muitos anos. Por uns 10 anos, mais ou menos, eu lecionei na área penal na universidade. Então, talvez eu carrego isso, assim, de querer falar sobre esses assuntos. E também dei aula para o pessoal da idade de vocês, na disciplina de português, produção de texto, literatura, porque eu tenho essa formação em letras também. Então, talvez ainda as pessoas olham para mim e observam uma professora. Por isso que eu venho e aceito o convite para falar, tá bom? Mas a minha abordagem vai ser mais jurídica do que relacionada à saúde. E também, de modo bem simples, vou falar para vocês o que é essa história de cigarro eletrônico. Eu acredito até que vocês saibam mais, como é que, né, vocês que estão aí nessa fase de vida de vocês, saibam mais sobre o cigarro eletrônico do que eu, porque o cigarro eletrônico, pessoal, foi uma criação, e os estudiosos dizem isso, não sou eu que digo isso, as pessoas que estudam isso a fundo, dizem que foi uma criação da indústria do cigarro para atingir justamente a fase de vocês, a partir de vocês, né, que são os adolescentes e os jovens, até lá pelos seus 40 anos, a gente ainda é jovem, né, pessoal? Então, é essa faixa etária que vem, segundo os especialistas, a serem alvo dessa criação da indústria do cigarro eletrônico. Por quê, pessoal? Porque eles dizem o seguinte: o cigarro tradicional,
ele já não mais atinge a faixa etária de vocês. Na época que eu era adolescente, nós tínhamos o cigarro tradicional, né? Então, o que era legal? Era legal você... Não estou dizendo que era legal no sentido de ser bom, mas assim, a gente achava que era legal, né? Alguns colegas, tudo, né? Era o must estar lá no meio da galera que fumava cigarro normal. Então, assim, você queria ser mais velho, você queria se achar, né, dentro da galera, se enturmar, achar que estava bem representado, que seria um líder, se você tivesse lá no meio daquele povo que fumava um cigarro normal. Só que essas pessoas da minha época já estão chegando numa faixa etária, né, que está ficando para trás. E a gente já consegue compreender que o cigarro normal, eu estou falando exatamente o que os estudiosos falam sobre isso, que o cigarro normal, ele faz mal para a saúde. A gente já consegue compreender que não é mais legal, por quê? Porque a gente não quer mais estar do lado de uma pessoa fumando e fedendo cigarro, né? Desculpa, gente, eu estou sendo bem sincera. Né, eu não quero mais estar do lado, quando tem uma pessoa fumando do meu lado, eu procuro sair. Eu acho ruim. E isso é uma coisa que está se tornando costume hoje em dia. Então, o que acontece? A indústria do cigarro, ela está perdendo espaço. Porque as pessoas estão entrando num consciente, que é um consciente coletivo, de ser saudável, as pessoas estão se conscientizando de que aquilo faz mal para a saúde, que ainda por cima fede, amarela o dente. É muito ruim aquilo. Elas estão se conscientizando que elas não mais são enturmadas por meio desse cigarro, como era lá atrás. Elas são excluídas quando elas estão fumando, né? E aí a indústria percebeu isso e fez o quê? Bom, então a gente não pode perder dinheiro. A gente tem que dar um jeito de renovar o nosso produto e jogar um outro produto, porque gira muito dinheiro em torno dessa indústria do cigarro. E eles, então, lançam o cigarro eletrônico, dizendo o quê? Que o cigarro eletrônico ajuda as pessoas a se livrarem do vício do cigarro normal. Por quê? Porque tem cheiro bom, porque não solta aquela fumaça, que é uma fumaça fedida, porque, em tese, não amarelaria os dentes. Então, essa indústria do cigarro vem com esse discurso, mas os especialistas na área de saúde dizem exatamente o contrário, que isso é só mais uma técnica para que um novo produto seja incluído no mercado, substituindo um produto velho que já não mais é aceito pela nossa sociedade, justamente pelos motivos que eu coloquei para vocês, de ser ruim, de ser fedido, de ser chato, tá fumando lá de uma pessoa. Veja, o cigarro hoje em dia é proibido você fumar dentro de ambientes fechados. Na minha época, gente, não se falava em proibição de fumar o cigarro normal em ambientes fechados. Era muito normal. Eu saía, era um pouquinho mais velho que vocês devem estar com quantos anos agora? 14, mais ou menos? Prof, desculpa, eu estou meio perdida. Uns 14? Então, assim, um pouquinho mais velho que vocês, a partir dos 15, 16 anos, que às vezes eu saía, ia numa festa à noite, né? Dentro dos lugares, era muita gente fumando. E isso era muito comum. Hoje em dia, não pode mais, né? Por que não pode mais? Porque todo mundo entendeu que não é legal, não é legal. Como é que a indústria do cigarro vai permanecer ganhando dinheiro se eles não lançarem na sociedade um produto que substitua aquele que eles tenham o domínio da matéria-prima, porque a matéria-prima basicamente que tem lá dentro é parecida, é a mesma coisa, né, porque é cigarro, e para que eles possam continuar ganhando dinheiro e para que se permita, de repente, o mesmo nível de uso que se tinha há tanto tempo atrás para eles manterem o dinheiro deles, o capital deles, né? Então, eles têm que substituir. Então, pessoal, acho que eu vou passar lá, ó. Vocês sabem o que é o cigarro eletrônico, né? Que ele é um dispositivo, né, que contém, tem uma bateria, ali tem um depósito onde coloca um líquido, e nesse líquido aqui tem os produtos, né? A nicotina, que também tem no outro cigarro normal, né? Tem produtos solventes, todos esses industriais aí que podem gerar problemas para a saúde, que segundo essa indústria não geraria, mas a gente vai ver que gera, tá?
Vejam lá. Então, quem é que disse que foi contrário, pessoal, a todo esse discurso da indústria do cigarro? Foi a nossa Anvisa. Quem é a Anvisa? Vocês já devem ter estudado em algum momento da vida, já devem ter ouvido falar. A Anvisa é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa, ela regula no Brasil todas as situações que podem interferir na nossa saúde. Por isso, vigilância sanitária, né? Então, tudo que possa entrar no mercado e interferir na nossa saúde para o bem ou para o mal, vai ser regulado pela Anvisa. Qualquer pessoa, um farmacêutico que vai lançar um produto para a pele das mulheres, hoje em dia está muito, né? Ou então um produto para você, um suplemento, esses suplementos que a gente usa muito para a saúde, que a gente está nessa fase de suplementos aí, né? Tudo tem que passar pela Anvisa. Se não tiver regulamentação e autorização da Anvisa, a gente não pode confiar que é uma coisa boa. Claro, existem discussões. Às vezes tem produtos que vêm de fora do país, são autorizados lá no outro país, e daí a Anvisa não autoriza. Tem muita questão política em volta da Anvisa também, mas, em regra, é um trabalho sério que eles exercem, tá? E o que a Anvisa diz desde 2009? A Anvisa diz que é proibido importar, comercializar e fazer propaganda de cigarros eletrônicos. Então, quem proíbe o cigarro eletrônico é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se eu não me engano, em 2024, essa resolução número 46 de 2009 é que proibiu, então, esse cigarro eletrônico, meio que pela primeira vez aqui no Brasil. Tem uma exceção nessa resolução que diz assim, a Anvisa dizendo para o pessoal que quer o cigarro eletrônico, quer autorizar o cigarro eletrônico. A gente pode autorizar, se vocês comprovarem para a gente que ele não faz mal para a saúde. Ou, pelo menos, que ele faz menos mal do que o cigarro tradicional, porque o cigarro tradicional é permitido, só não é permitido para menor, né, de 18 anos, mas ele é permitido, ele é liberado no Brasil. Então, a Anvisa diz assim, a gente pode autorizar se vocês comprovarem com estudo científico, e aí existe um procedimento dentro da Anvisa, que tramita dentro da Anvisa um processo para que se comprove isso, dizendo assim, o cigarro eletrônico ele faz menos mal realmente que o cigarro tradicional, que é o discurso da indústria, né? Dizendo que faz menos mal. A indústria diz isso. E em 2024, teve um procedimento desse agora, que finalizou, se eu não me engano, em 2024, de toda uma série de pessoas que tentaram comprovar isso para a Anvisa. E a Anvisa manteve a decisão lá de 2009, dizendo, não, vocês ainda não comprovam. Por quê? Porque os especialistas em saúde, a nossa equipe técnica, inclusive da própria Anvisa, consegue, por meio da análise do que tem dentro do cigarro eletrônico, comprovar que ele faz muito mais mal do que o cigarro tradicional para a saúde. Né? Então, eles não liberaram. Inclusive, pessoal, eu sou ruim com número, mas eu li um estudo de que você fumar um cigarro eletrônico equivaleria a fumar de uma vez só muito mais do que um maço inteiro de cigarro tradicional para a saúde. Os impactos para a saúde seriam nesse nível, né? Um estudo dos especialistas nessa área. Então, a Anvisa manteve essa proibição, tá? E mesmo que, de repente, houvesse um estudo lá na Anvisa que dissesse assim, a gente vai liberar. Vai liberar porque, afinal de contas, comprovaram o que não aconteceu. Mesmo assim, para crianças e adolescentes, continuaria proibida a utilização. Por quê? Porque é um tipo de substância química que prejudica o desenvolvimento das pessoas, né? E crianças e adolescentes estão ainda na fase de desenvolvimento, não estão com todo o sistema biológico de vocês, todo o organismo não está desenvolvido. O cérebro ainda não está completamente desenvolvido e são substâncias que podem interferir nesse desenvolvimento. E se existe uma substância liberada no mercado para a faixa etária de vocês que faz com que o sistema de vocês
o organismo de vocês seja prejudicado no desenvolvimento, é muito provável, né, que o Sistema Único de Saúde, por exemplo, o nosso SUS, possa vir a ser sobrecarregado por conta do fato de que as crianças e os adolescentes ficariam muito mais doentes e teriam que ser recebidos por esse Sistema Único de Saúde para ser curados, né? Precisam de saúde, precisam curar aquela doença. E isso também é mais um contra aquela indústria do cigarro que nos diz assim, porque existe um projeto, agora me lembrei disso, existe um projeto no Congresso para regulamentar o cigarro eletrônico. Vocês já ouviram falar de tentativa de regulamentação de drogas, por exemplo, da maconha? Ah, vamos liberar, porque tem que se liberar é melhor assim, se não liberar não sei o que assado, lá. Mas o que eu quero dizer para vocês? Com o cigarro eletrônico é a mesma coisa. Então, existe também esse projeto no Congresso eu não lembro da autoria de quem que é, mas é de uma mulher, para liberar, para regulamentar o cigarro eletrônico para que as pessoas possam usar aqui no Brasil. O fundamento desse projeto, essa pessoa diz assim, que a autoria, né, a pessoa que tem a autoria desse projeto, ela justifica a regulamentação dizendo, é bom porque traz mais recurso para dentro do país. Por quê? Porque a gente tem muito contrabando, então está tudo irregular. O cigarro eletrônico que está aqui dentro do país é irregular. E se é irregular, não tem tributação, não paga tributo em cima daquela circulação daquela mercadoria, né? Se não paga tributo, o Estado, ele arrecada menos dinheiro. Então, essa pessoa diz, vamos regulamentar, porque pelo menos regulamentando, a gente consegue saber o que a população está usando, porque consegue estudar o que tem dentro do produto e consegue arrecadar mais tributo para o país. Mas vem mais uma vez os especialistas dizendo que isso é uma balela. Por quê? Porque a gente já consegue estudar o que tem dentro do produto, porque o produto está aí. A gente tem acesso a isso por aí, percebe? Então, a gente consegue estudar e a gente já tem estudo que comprova que é muito pior que o cigarro tradicional. E o impacto para o SUS, o impacto para o Sistema Único de Saúde seria muito mais prejudicial financeiramente, segundo esses especialistas, do que a arrecadação que a regulamentação desse tributo traria para o nosso sistema. Então, eles dizem que dinheiro por dinheiro a gente ia ter mais prejuízo, porque ia ter que receber mais gente no SUS. Mas, enfim, como eu disse para vocês, mesmo que regulamentasse e que fosse autorizado de alguma forma o uso, as crianças e os adolescentes estariam fora dessa autorização, porque para o cigarro tradicional já estão fora. E aí, assim, quais são as consequências para aqueles que têm isso, para aqueles que usam, para aqueles que andam com isso, né? Que a gente quer saber o que dá, né? Primeiro, a gente pode pensar em várias espécies de sanções. Uma sanção administrativa, por exemplo, são as infrações sanitárias. Essas infrações sanitárias, elas são aplicáveis aos estabelecimentos que estão vendendo irregularmente. Então, se tem lá no bairro de vocês... Deixa eu beber aqui. Se tem lá no bairro de vocês, por exemplo, uma vendinha lá, né? Às vezes tem no interior, assim, uma vendinha e lá tem um cigarrinho eletrônico lá, uns aparelhinhos que ele tem exposto lá num cantinho ou está escondido e ele oferece só para quem ele confia que chega lá pedindo. Se esse estabelecimento for denunciado, e qualquer um pode fazer essa denúncia, se esse estabelecimento for denunciado, ele pode sofrer uma infração sanitária, que geralmente é uma aplicação de uma multa. E esses estabelecimentos pequenos que podem estar fornecendo isso, quebram, né? Quebram. Vai pagar a multa, vai quebrar, né? Mas não é só infração sanitária. Por quê? Porque é crime também. É crime e é um crime de contrabando. Todo produto, todo cigarro eletrônico que está aqui no Brasil, ele é contrabandeado. Porque é proibida a comercialização no Brasil. Então, da onde que veio? Veio de fora do país. Veio legalmente? Não veio legalmente. Por quê? Porque na hora de passar por uma alfândega, na hora de passar por um processo de imigração, né, numa divisa de um país com o outro, passou escondido. Porque não ia passar legalizado. A polícia ia pegar, a alfândega ia pegar e ia apreender. Então, se passou
passou escondido? Se passou escondido, é contrabandeado. Se é contrabandeado, quem trouxe e quem está com o produto dentro do país pode sofrer a punição pelo crime de contrabando, que é justamente um crime previsto no Código Penal, que tem uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, tá? Incorre na mesma pena de quem trouxe lá de fora, quem vende, quem expõe à venda. Então, aquele comerciante também pode ser condenado por crime. Pode não sofrer só uma infração sanitária, mas pode ser condenado por crime também, porque ele está vendendo, ele está expondo à venda, ele está mantendo em depósito. E quem utiliza também em proveito próprio ou em proveito de outra pessoa, quem entrega para o coleguinha, também pode sofrer essa punição. E mais, pode ter a punição por contrabando, dependendo da situação de fato, para se encaixar no crime de contrabando, mas pode também sofrer a punição pela lei de drogas, que é uma punição muito mais severa. Porque você ser punido por contrabando é uma coisa, agora você ser punido por tráfico de drogas é muito mais severo. Por que é muito mais severo? Obviamente que não na idade de vocês, gente, porque na idade de vocês, cara, pode também sofrer uma pena de ficar fechado num lugar, né? Mas vocês não iriam, Deus o livre, para uma penitenciária. Mas uma pessoa com mais de 18 anos, que é enquadrada no crime de tráfico, ela é julgada dentro de uma penitenciária e provavelmente vai pegar uma pena com o início fechado. E lá dentro, gente, como é que funciona? Se você está ligado ao tráfico, ou você está numa facção ou você está na outra. Então, ou você obedece o dono da facção tal, ou o chefe da facção tal, ou você está contra ele. Então, ou você vai ser incluído nesse mundo de crime desde cedo e vai receber uma função, porque eles são realmente organizados, quase que um poder paralelo ao Estado de organização, ou você vai morrer. Tráfico é assim, minha gente. Tráfico hoje em dia é muito difícil. Ou você se mantém muito calado, muito fechado lá dentro, porque é um dos crimes mais punidos, certo? E quando se está dentro de uma penitenciária com uma condenação pelo tráfico, você está envolvido num sistema. Num sistema que gira muito dinheiro e num sistema que envolve muito poder e muito poder paralelo ao Estado. E se você é paralelo ao Estado, você não tem muita proteção do Estado, porque você está do lado do Estado, você não está dentro do Estado. Percebem o Estado como uma figura abstrata, simbólica? Né? A polícia me protege, o prefeito deve explicações sobre o que ele está fazendo, o legislativo precisa regulamentar, precisa fiscalizar as ações. Você está dentro de uma estrutura do Estado. O tráfico está paralelo, né? E se você é condenado por isso, você está paralelo. Então, assim, claro, existem dentro da lei de drogas um escalonamento de punição. Se você é pego utilizando um cigarro eletrônico, não estou dizendo que você vai já ser condenado por tráfico. Isso tem muito detalhe para ser observado, tá, gente? Eu estou falando simplesmente para vocês, no modo simples para vocês, que é muito detalhe para falar. Mas você pode ser punido como usuário de drogas, porque é uma droga, já que não está regulamentado pela Anvisa, é uma droga, percebem? E aí você pode sofrer uma advertência, você pode ter que pagar a prestação de serviços à comunidade, fica muito chato isso, né? Saber que você está cumprindo uma espécie de penalização prestando serviço à comunidade, não está prestando serviço à comunidade porque você está fazendo pelo bem da comunidade, só porque você foi punido para isso, né? Mas também você pode ser punido pelo crime de tráfico, dependendo do contexto. E o que é mais sério nisso é que eu já vi casos, pessoal, de coleguinhas que só querem um parceiro para fumar. Aí o que eles fazem? Eles têm mais de um vape, mais de um cigarro eletrônico. Aí eles pegam um para eles e eles entregam um para... Como é o teu nome, meu bem? Para Emily, entregam um para Eduardo, né? E vão lá juntos, né? Esse fato de você entregar para o colega, mesmo que gratuitamente, pode ser enquadrado no crime de tráfico, não de uso, de tráfico. Então, assim, pode ser enquadrado. E aí a pena é de 5 a 15 anos e aí a coisa já fica mais feia, porque você já está dentro de um troço muito mais sério, né?
Mas para adolescentes, o que seria o encaminhamento? Seria, você pode receber uma remissão ou você pode receber uma condenação, né? A remissão, como é que funciona, pessoal? A remissão é assim, o Ministério Público, o promotor de justiça, chama o adolescente lá dentro de um processo e aplica uma espécie de sanção antes do processo tramitar. O adolescente cumpre aquela sanção e não é condenado, né? Não tem um antecedente na ficha, por exemplo, certo? Mas pode ser que esse adolescente não aceite essa proposta e então o processo continua, o juiz vai julgar daí. Aí quando o juiz julga, pode haver uma condenação, tá? E aí sim, vocês já têm uma passagem aí, né? Uma ficha que tá suja para a vida de vocês futura, que pode prejudicar em concurso, pode prejudicar em emprego que vocês vão conseguir para frente, né? Até para atuar, por exemplo, em órgãos públicos como legislativo, tudo. E é assim que funciona. Eu creio que é isso, pessoal. Não sei se eu expliquei tudo que tinha que explicar. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem, se eu souber responder também, né? E eu fico à disposição. Não quis assustar ninguém, gente, mas é que esse tema é ruim mesmo. É isso aí mesmo. É essa coisa toda. Essa coisa arada toda que a minha mãe diz, essa coisa arada toda. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Eu passo a palavra ao presidente novamente e agradeço a professora Fátima mais uma vez pelo convite, tá bom, prof? Parabéns pelo trabalho. Desligo. Agradeço a doutora Ana Elisa Paes pelas palavras proferidas. Passamos agora ao momento da palavra livre dos vereadores mirins inscritos para o oratório. Concedo a palavra ao vereador mirim Renan Victor. Bom dia a todos. Peço uma quadra esportiva e um parquinho para as crianças na comunidade Ilha Estiva. A minha justificativa é para termos uma área de lazer na nossa comunidade. Obrigado a todos pela atenção. Concedo a palavra à vereadora mirim Maria Emanuele. Senhor presidente, nobres colegas e comunidade presente, setembro é o mês da conscientização sobre a prevenção ao suicídio, campanha conhecida como Setembro Amarelo. Este é um momento para lembrarmos da importância da vida e da necessidade de cuidarmos da nossa saúde mental. Muitas vezes, quem sofre não demonstra sinais evidentes. Por isso, precisamos estar atentos, escutar com empatia e oferecer apoio a quem enfrenta momentos difíceis. Um gesto de atenção pode salvar vidas. Que possamos, neste mês e em todos os outros, promover o diálogo, a solidariedade e o acolhimento, reforçando que ninguém está sozinho. Valorizar a vida é um compromisso de todos nós. E a minha indicação, que eu quero pedir para o meu padrinho, o Januário, que encaminhe para o Poder Executivo a revisão da fiação da Escola Municipal Centro Educativo Itaiopolis. A rede elétrica está muito antiga e, às vezes, ela não suporta todos os materiais que a gente precisa usar de uma vez só. Às vezes, a energia cai ou dá um apagão na escola, e isso fica ruim porque a gente tem um horário a cumprir e pode acabar prejudicando nas atividades escolares. Muito obrigada. Passo os trabalhos à vice-presidente, vereadora mirim Juliana Micklin, a fim de fazer o uso da palavra. Assumo a presidência e concedo a palavra ao vereador mirim Eduardo Prost. Bom dia a todos, aos alunos da Escola Rio da Estiva, aos professores, também a doutora Ana. E, bom,
Nessa última semana, na verdade, nas 2 últimas semanas, aconteceram muitas coisas em Itaiópolis. Uma das principais foi o asfalto que foi feito no centro. Hoje, eu acho que eles terminaram já a segunda camada do asfalto e, assim, isso gerou um pouco de polêmica, porque era considerado, no caso, é considerado que aquela rua é um patrimônio cultural de Itaiópolis, só que nós temos que entender uma coisa, que o mundo muda. Igual a doutora falou, passamos do cigarro normal para o cigarro eletrônico. E essa modernização acontece em todos os aspectos. E agora eu fiquei muito feliz, né, porque fizeram asfalto, porque era uma indicação que eu já tinha procurado, era um projeto que eu já gostaria de ter feito anteriormente, e agora, né, com a ajuda dos prefeitos e vereadores, nós conseguimos efetuar, e o asfalto ficou muito bom, ficou, assim, muito, muito show. Tanto o asfalto agora do centro, quanto esse que passa na câmera e o lá do Albino, todos foram feitos pela mesma empresa, e uma empresa muito boa, e que, assim, realmente foi uma indicação que eu gostaria de ter feito. Não consegui, mas ainda bem que aí nós tivemos uma equipe muito boa para conseguir aprovar o projeto, e também a equipe que fez o asfalto. Acho que ficou muito, muito show de bola. Também tem a Operação Limpa Pátio, que é uma ação do governo estadual aqui de Santa Catarina, que ela está indo em todas as cidades do nosso estado. Como é que eu posso explicar? Elas vão nos lugares públicos em que estão os carros fora de uso, em que estão aqueles carros que às vezes dá perca total no acidente, restos de ferro, enfim, e eles colocam isso num espaço maior, alugam uma máquina, colocam os carros na máquina, trituram os carros, depois fazem cubos de metal, e é muito legal porque tanto para o estado quanto para o município, porque eles não precisam, o estado não precisa mais pagar aquele local para o proprietário para deixar os carros lá, fica um pátio limpo, né, para ser usado para outras coisas, e limpa, né? E, bom, também nós temos a minha faixa elevada, indicação número 05 de 2025, uma das primeiras indicações, já faz 6 meses que eu fiz ela, e eu entendo, eu conversei aí com alguns vereadores sobre por que ela ainda não foi feita, porque é uma indicação de muita importância, principalmente para os alunos do Virgílio Varza, como é uma faixa elevada que passa ali na Getúlio Vargas, em cima, na rua de cima do Virgílio, tem esse tráfego muito grande de pessoas, de alunos e de carros que passam na rua. E, assim, faz bastante tempo, faz 6 meses, e é uma indicação muito importante que eu gostaria que fosse feita, porque já foi feita essa indicação da vereadora Mirim do Virgílio Varza do ano passado, da legislatura passada, e até agora não foi atendida. Tem toda a questão burocrática de comprar os materiais e não dá para fazer só uma faixa elevada ou uma lombada. Tem que juntar uma boa quantidade para conseguir fazer várias e várias, tanto pelo material quanto pela mão de obra. Mas eu gostaria de pedir para o executivo que priorizassem essa faixa elevada, porque é muito importante para a segurança dos alunos da minha escola, dos professores. Assim, ó, um raciocínio rápido. 7h30 os alunos chegam, atravessam. 7h30 também é um horário que muitos dos pais de vocês até vão para o trabalho, então tem um tráfego muito forte nessa rua. 11h30 os alunos saem, 11h30 os pais saem do trabalho, buscam, tem muito tráfego de ônibus. Então, assim, é uma rua movimentada tanto na questão dos pedestres, quanto na questão dos carros e ônibus, etc. Então, é uma indicação super importante. E, bom, eu gostaria de fazer mais, assim, uma menção honrosa, um agradecimento a algumas pessoas que me ajudaram muito como vereador mirim. Nessa última semana, nós já estávamos passando em algumas escolas do município para falar sobre a eleição dos vereadores mirins. Vai acontecer no dia 12 de novembro em todas as escolas do município. Quer dizer, acho que uma não vai, né? E, assim, eu mudei muito como vereador mirim, desde a minha primeira vez falando nessa tribuna até agora.
Eu acho que o programa me ajudou muito, mas também as pessoas que estão envolvidas tiveram uma colaboração muito grande. E, assim, eu tenho muito agradecimento à Fátima, que me ajudou, a Daniela, ao Kunick, mas também outras pessoas que não são tão, assim, colegas, funcionários. Eles já são meus amigos, sabe? Então, eu consegui aprender muito, tive uma conexão grande e eu acho que essas pessoas me ajudaram muito, só que como pessoa também, porque não só evoluí como vereador mirim, mas como Eduardo Proust, e eu gostaria de agradecer a Fátima, a Daniela, ao Kunick, ao Emerson Gabriel, vereador, que sempre me ajuda em tudo que eu preciso, daria tudo para ele ser o meu vereador padrinho, mas assim, o cara, ele vem aqui, ele chega nessa câmera, não porque ele precisa vir para ganhar o salário dele, ele chega aqui para mudar Itaiópolis, para transformar, para evoluir cada vez mais. E, bom, desde que ele começou como vereador, é a primeira vez dele. E eu me senti muito espelhado nele, porque ele foi aprendendo com o tempo. Ele chegou aqui e ele não sabia nada, perdido, igual eu. Só que agora, em alguns meses de mandato, nós aprendemos muito. Também tem o Kaique. O Kaique é muito conhecido. Ele ainda não tem um cargo de vereador. Ele só é do Conselho Deliberativo, mas ele estuda na mesma escola que eu. E também é um amigo que me ajudou muito, muito, tanto em falar em público, quanto em fazer uma indicação, porque ele já foi vereador mirim. Então, assim, são muitas pessoas que me ajudam nisso. O Ivan, prefeito, Ivan e a Carol, né, também me ajudaram muito na construção desse legado, na construção de... Eu acho que na minha construção pessoal também foram pessoas que realmente mudaram, pessoas que me evoluíram, e também não poderia vir aqui falar de pessoas que me ajudaram sem citar minha amiga Maria Emanuele, que me ajudou muito também, principalmente em leitura, me cobrou muito. E eu acho que hoje, se vocês olham para mim e falam, esse cara merece estar aí, é por causa de todas essas pessoas. E também a minha mãe, que por mais que não participe diretamente em casa, ela sempre me ajudou, sempre cobrou de mim muito. E, bom, ainda nós temos algumas sessões, 2, né, fora essa, e já dá saudade, já dá aquela tristeza no coração de saber que ano que vem eu não vou ser vereador mirim, mas pode ter certeza que tudo que eu aprendi vai ficar guardado para sempre. E eu só queria dizer muito obrigado a todos que formularam o projeto, a todos que contribuíram para o vereador mirim, porque é um projeto que eu vou levar para a minha vida e que eu gostaria que outras pessoas também levassem. E, bom, eu espero estar olhando para algum vereador mirim agora, no futuro. Espero que vocês se interessem do mesmo jeito que eu interessei. E saibam que aqui é um lugar de evolução, que aqui é um lugar que você vai aprender muito, principalmente com seus erros, mas também com aquelas pessoas que já passaram por isso e que têm muito a oferecer para vocês. Então, muito obrigado e um bom dia a todos. Passo a presidência ao titular do cargo para dar sequência aos trabalhos. Esgotados os assuntos pautados para esta reunião ordinária, declaro encerrados os trabalhos, agradecendo a todos que colaboraram para a realização desta sessão, assim como a oportunidade de presidiá-la. Ressalto a importância da Câmara Mirim e do exercício da cidadania para os jovens de nossa cidade. Convoco os senhores vereadores mirins para a próxima reunião ordinária que será realizada no dia 29 de outubro de 2025, às 14h30. Bom dia a todos!